esclarecer. Então, em primeiro lugar, eu queria fazer um agradecimento ao Vanderlei Luxemburgo. Presidente do Corinthians, Duílio, falando agora sobre Mano Menezes. Começou dizendo que vai fazer um pronunciamento de questões polêmicas. Falando primeiro da saída de Vanderlei Luxemburgo, essa apresentação. É a apresentação de Mano Menezes, novo técnico do Corinthians. Que a mudança são coisas do futebol, que a gente identificou pensando muito também no futuro. E só por isso a mudança. Para mim, o Vanderlei é um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro, então tenho muito respeito e quero agradecer. Em segundo lugar, o que muito se falou aí nessas últimas horas foi sobre uma declaração que eu fiz uma vez de que o Mano não trabalharia comigo na minha gestão. Então, quero esclarecer isso. Muitas vezes a gente é surpreendido por notícias que não são verdadeiras, por momentos que a gente passa dentro do clube e que só a gente desmentir, conversar com alguns de vocês, falar que não é verdade, não serve. Então, muitas vezes a gente passa para preservar o ambiente, para preservar o profissional que aqui estava, nem lembro na época. Tinha também o Roberto, que era meu diretor, não esperava que fosse sair, mas eu tive que dar uma declaração muito forte para que parasse naquele momento as especulações. Vimos isso ontem, novamente, muitos dando que o Tite estava fechado, que se apresentaria, e nós falando, respondendo, dizendo que nem abrimos negociação, não adianta. Então, muitas vezes é por isso, me desculpo por ter falado isso e hoje ter... Mas a gente na vida aprende, a gente pode mudar de ideia, e entendo hoje que o Mano é o melhor para o Corinthians. Agradeço, professor, mais uma vez, pela terceira vez que o senhor aceita dirigir o Corinthians. Nas outras duas vezes também momentos muito difíceis, né? Uma na Série B, uma que tem até um pouco do que essa, né? Dessa vez que temos eleições no fim do ano. Em 2014 foi assim também. O Mano deixou um time montado para depois, na sequência, em 2015, o Tite foi campeão. O Corinthians foi campeão brasileiro. Então, professor, obrigado por aceitar mais uma vez esse desafio num momento difícil, né, um conturbado, um momento de decisões, um clássico amanhã, uma disputa de semifinal, segundo jogo já na terça-feira, mas a gente entende também que o Mano é a pessoa certa para esse momento. Não só pelo momento atual, mas pensando também no futuro do Corinthians, numa reformulação ou montagem de elenco, isso vai ficar muito para o próximo, mas a gente precisa começar antes. Você não pode, em janeiro do ano que vem, pensar no time que você vai ter. Então, por isso, o professor está aqui. Tá aí, o presidente do Corinthians falando que só tem pela frente São Paulo amanhã. Só tem São Paulo e semifinal da Sul-Americana. Vai falar agora, responder a primeira pergunta. O novo técnico do Corinthians, Mano Menezes. Atrapalhar o Corinthians, porque nem registrar a candidatura ele registrou. Falar do treinador que foi contratado, que vai dirigir o time que ele pretende presidir, mas também não é novidade, já fez isso com o Fábio Santos, há 3 dias atrás, né, depreciando o patrimônio do próprio clube, que ele pretende dirigir. Então, a gente só tem a lamentar, e que, se ele for candidato e vencer a eleição, ele toma as atitudes dele. O presidente é que sou eu até 31/12/2023. As atitudes, as responsabilidades, as obrigações são minhas. Eu assino, eu resolvo, e eu que arco com as consequências, como é até hoje. Fiz um mandato de impopular, fazendo o que o Corinthians precisa, e vou seguir fazendo. Independente do que um candidato ou a candidato vai falar, não sei quem é ele para eu ter que consultar. Né? Nem candidato oficial é. Então, e mesmo se fosse, também não consultaria. 2024 ele faz o que ele quiser, se ganhar a eleição, e se for candidato. Então, acho que era isso. E outra que avisar o mercado, a vocês, empresários de atletas, que também está sendo feito propostas por aí para alguns dos jogadores, por essa chapa que pretende se candidatar. Então, que também não é o Corinthians falando. E propostas que está louco,
que sem conhecer nada da situação do clube se faz, o clube quebraria aí no primeiro mês de gestão desse cidadão. Mas vamos em frente. Professor, muito obrigado por aceitar novamente, bem-vindo, e que a gente tenha muito sucesso junto. Aí, momento que Mano Menezes cumprimenta, o presidente do Corinthians está recebendo a camisa oficial do clube e assume pela terceira vez o cargo de treinador do Corinthians. Como destacou o camisa 10, Mano Menezes é o que está na camisa. Como destacou há pouco, São Paulo amanhã, Campeonato Brasileiro, jogo no Morumbi às 6h30 e também teremos o semifinal da Sul-Americana, jogo de volta contra o Fortaleza depois do empate no jogo de ida. Ao longo da programação da Band News FM, a gente acompanha mais da apresentação de Mano Menezes no Corinthians. 2h15.